O centro de uma caixa de massa M desloca de uma distância d com a aceleração A constante sobre a superfície horizontal de uma mesa sobre as ações das forças F, FC, N e P, considerando o FC a força de atrito cinético, tá? O que nós vimos na aula de ontem? Como é que a gente faz no nosso treinamento para começar a resolver as questões do Enem? Nós vamos separar por períodos, tá? Então, já olhando aqui para essa questão, a gente vai separar aqui. Nós temos esse período aqui que fala o centro de uma caixa de massa M. Eu vou vir até massa M, tá? Então, o que ele diz nesse primeiro período? Que a massa da caixa é M, tranquilo? Então, até aqui no diagrama, a gente pode observar, ó o Mzinho aí, ó, dizendo que essa é a massa da caixa. Então, o primeiro período não tem muita dificuldade, vamos para o segundo. Ele fala assim, ele fala que no segundo, ele diz que desloca-se de uma distância d com a aceleração A. Vou parar até aqui. Então, vou colocar, esse é o segundo período, tá? Estou com o nariz estupido, então não estranhe isso. Então, ele diz assim, ó, desloca-se uma distância d com aceleração A. O que nós temos de informação aí? Nós temos duas informações. Quais são as informações desse período? No primeiro período, deixa eu colocar aqui, tá? Aqui. No primeiro período, nós só tínhamos a informação que a massa, é M, tá? Ficou meio feio aí, mas não tem problema não. No segundo período, nós temos duas informações, a distância d e a aceleração, certo? É isso que nós temos. Deixa eu só ver se está tudo bem aqui, que eu estou sem retorno, pessoal. Beleza, estamos indo, tá? Alguma dúvida? Todo mundo está entendendo aí? Viu o que eu falei? Deixa eu só passar aqui que eu estava sem retorno, então fica difícil. Vamos para o nosso terceiro período. O terceiro período, ele vai falar o seguinte. Deixa eu me encontrar aqui, beleza. Vou chamar de verde. O nosso terceiro período diz que a aceleração constante sobre uma superfície horizontal de uma mesa. Então, eu vou vir aqui até de uma mesa, tá? No nosso terceiro período, a gente sabe que existe uma mesa e que o bloquinho está em cima da mesa. Vamos deixar já aqui o quarto período. O nosso quarto período diz o seguinte, sob a ação das forças F, FC, N maiúsculo e P maiúsculo. Considere FC a força de atrito cinético. Então, já nesse quarto período, tem bastante informação, certo? Tem muita informação e nós queremos tirar proveito dessas informações. O que nós temos aqui? Nós temos nesse quarto período as seguintes relações. Temos força F, FC, N, P. E ele fala que esse cara aqui é o atrito. Beleza? Aí ele pergunta, de acordo com a figura acima, pode-se afirmar que realizam trabalho apenas as forças. Então aqui a gente começa a entender o que o Enem gosta de apresentar, tá? Eu não preciso, para essa questão, saber a teoria do trabalho. Eu não preciso. Se eu olhar um pouquinho para alguns conceitos, eu consigo resolver essa questão se essa fosse uma questão do Enem. Eu acho que é uma questão bem cara do Enem, por isso que eu estou trazendo aqui. Vamos analisar a seguinte circunstância. Olha só. Vou desenhar um bloco aqui, vou botar essa cor azul. Nós temos esse bloquinho. E o que nós vamos fazer? A primeira pergunta que eu te faço é, será que esse bloco é pesado o suficiente para ele poder quebrar a mesa? Então pense sobre isso. Se ele é ou não é, você tem na mesa da sua casa, você pega lá e coloca um objeto sobre a mesa. Será que esse objeto
é pesado o suficiente para poder romper essa mesa, poder quebrar o objeto que é no chão? Na maioria das vezes, 99% das vezes, quase 100% das vezes, não. Então a gente faz aqui o que chama a decomposição das forças. E nós já vimos que a decomposição das forças ela é bem simples. É o seguinte, para todo bloco existe um peso que é sempre direcionado na vertical. Então você anota isso. Aqui nós estamos escrevendo o peso do bloco, tá? Além do peso, existe uma outra grandeza que tem reação com o peso. O nome dessa grandeza chama-se normal. Então aqui nós temos a normal, certo? Então nós temos peso e normal. A pergunta que eu te faço novamente, esse bloco, ele rompe a madeira? Ele quebra? Não, isso não acontece. Se isso não acontece, significa que o peso é igual a normal, tá? A segunda pergunta que eu te faço, se o peso é igual a normal, se o peso não quebra a mesa, nessa direção, o bloco está em movimento? Então, a pergunta é se nessa direção o bloco está em movimento. Nessa direção, não. Não está em movimento. Logo, se ele não está em movimento, a gente já começa a ficar um pouco mais tranquilo, tá bom? O que é noção de trabalho para você? Bom, quando você trabalha, você levanta de manhã, qual o percurso que você faz? O trabalho você tem que levantar e você tem que ir direcionado para algum lugar. Então, o trabalho ela é uma grandeza física que também está relacionada com o tanto que você anda, o tanto que você se desloca. Sendo assim, a gente consegue resolver essa questão só pensando com esse detalhezinho que eu apresentei para vocês. O trabalho está relacionado com o quanto que eu ando, o quanto que eu me desloco. Então, esta equação, este problema, ela diz que tem uma força para cá e uma força de atrito aqui. Essa força de atrito aqui, porque justamente é entre o bloco e a superfície, aí no caso da mesa, tá? Então, quando ele me pergunta assim, ó, de acordo com a figura acima, pode-se afirmar que realizam trabalho as forças. Quais forças têm relação com deslocamento? Olha o seguinte, vamos lá para a imagem, vou colocar de uma cor talvez amarela. Esse bloco tem movimento nessa direção ou nessa direção? Esse bloco apresenta esse tipo de movimento nessa direção aqui? Não apresenta esse tipo de movimento. Se esse bloco não apresenta esse tipo de movimento, a gente já consegue ficar um pouco tranquilo, porque ele pergunta, pode-se afirmar que realizam trabalho apenas as forças. Trabalho tem uma relação com deslocamento, levantar, andar, caminhar. Trabalho está relacionado com isso. Agora, quando eu olho nessa outra direção, vou colocar de vermelho, existe um deslocamento. Ou seja, o bloco estava em um instante nesse ponto que eu chamei de A. Depois ele foi parar em um ponto B. E ele andou uma distância, ó, uma distância D. Então, de posse disso, as respostas, as alternativas são letra A, Fzão e Fc. Letra B, Fzão e normal. Letra C, dá até por tentativa e erro dá para resolver. Vamos ver, vamos vir da letra D para a letra A. Olha só, na letra D diz que realizam trabalho Fc e P. Se você observar, as duas estão em uma situação totalmente diferente. Ó, Fc está para cá e P está para cá. Então, como é que elas realizam trabalho se não existe movimento na direção de P, somente na direção de Fc? Então, a letra D não é essa.
Se não é a letra D, também não pode ser a letra C, uma vez que a letra C também fala de FC e fala de normal. Se em P não existe movimento, também não existe movimento em N, então não pode ser a letra C. Bom, pela mesma lógica, eu também posso pensar na letra B aqui, olha. Na letra B tem uma força para cá e tem um peso para cá. Bom, se em peso não existe movimento, não realiza trabalho, em N também não vai realizar trabalho, porque estão os dois, N e P estão na mesma direção, então também não é a letra B. Logo nos restou a letra A. Essa é a resposta correta. Por que a letra A? Porque somente F está se deslocando, o deslocamento está na mesma direção de F. Olha a F mostrando lá para onde ele está andando. Quando você levanta da sua mesa para ir à cozinha, você está andando, ó, existe uma direção lá, F. Porém, existe também uma direção de atrito, que está ocorrendo um atrito que chama-se FC. Sendo assim, as únicas direções onde realizam trabalho é na direção FC e F. Resposta é a letra A. Peço nesse exato momento é que você, se não está inscrito nesse canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você receba sempre uma notificação de que nós estamos ao vivo. Às vezes a gente coloca horários separados justamente para ver qual é o melhor horário de a gente poder trazer essas transmissões